e a curadora da mostra, a Letícia Lau, escolhemos chamar de Imagens do Desassossego esse pequeno recorte. Por quê? Essa série ela faz parte da grande série Imagens do Desassossego. Então, era como se cada pontinha do guarda-chuva ela remete a uma série. Eu comecei com Pandemia e Caos, uma série onde eu utilizei imagens de janelas, imagens do mundo, filtradas por imagens de raio-x. E isso remete a um trabalho anterior que eu fiz sobre idosos. Olá! Iniciou em outubro, no Espaço de Artes da UFSPA, a exposição Imagens do Desassossego, da artista visual Sandra Gonçalves, que é também professora e pesquisadora na área de fotografia da Fabico URGS. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui e conversar com você sobre esse trabalho. E essa mostra, ela reúne 12 fotografias que foram realizadas durante a pandemia, mostrando mulheres sobreviventes, vítimas de violência e silenciamento. Foi uma época bastante complicada. Como foi essa inspiração para realizar essas fotografias e essa mostra? Então, eu sou uma pessoa bastante inquieta e quando eu me vi presa, né, dentro de casa, sem poder sair, sem ter o que... Aliás, na verdade, tinha muito o que fazer, né? Mas em termos de produção intelectual, produção artística, eu resolvi, e sem poder sair para fotografar, eu resolvi, para não enlouquecer, abrir o meu baú de imagens. O meu baú de imagens autorais minhas e o baú que existe no mundo a ser aberto das imagens virtuais. O primeiro trabalho dessa grande série, que se chama Imagens do Desassossego, é como se fosse um grande guarda-chuva. Eu e a curadora da mostra, a Letícia Lau, escolhemos chamar de Imagens do Desassossego esse pequeno recorte. Por quê? Essa série ela faz parte da grande série Imagens do Desassossego. Então, era como se cada pontinha do guarda-chuva ela remete a uma série. Eu comecei com Pandemia e Caos, uma série onde eu utilizei imagens de janelas, imagens do mundo, filtradas por imagens de raio-x. E isso remete a um trabalho anterior que eu fiz sobre idosos. Os idosos, quando adoecem, principalmente, eles perdem mobilidade e ficam presos à moldura de uma janela dentro de suas casas. E seus corpos viram paisagem, né? A paisagem se mistura. O dentro e o fora se tornam uma coisa só, mas uma coisa imobilizante. Durante a pandemia, eu percebi que nós também nos tornamos corpos, né, sem movimento, presos à moldura de uma janela, com o medo desse vírus, da doença, disso que estava do lado de fora. E como eu havia usado o raio-x anteriormente, filtrando essas janelas da casa dos idosos, e me refiro aqui, é uma coisa universal, mas o meu input foi meu pai e minha mãe. Na pandemia, dessa minha mala, né, desse meu baú de imagens, eu filtrei o mundo através do raio-x de nossos corpos. O raio-x, essa filtragem, indicava a doença, a fragilidade, o medo, o nosso corpo pelo avesso. Isso foi no auge da pandemia. Quando a pandemia começou a melhorar, eu comecei a perceber que o mundo, no lugar de se tornar um lugar melhor em termos de convivência entre as pessoas e os povos, se tornou pior. Né? Muito pior. A gente vê hoje como estão as coisas. Então, numa tendência crescente de piora, de desamor, enfim.
E aí eu criei uma série chamada Bestiário, um bestiário contemporâneo. Uma série bastante forte, talvez seja o trabalho que eu menos mostrei, porque, enfim, meu trabalho ele não é um trabalho comercial, ele, digamos, é na veia, como se diz, como se brinca. Estou rindo, mas a gente ri para não chorar, não? E concomitante ao bestiário, eu comecei a desenvolver um trabalho relacionado a mulheres, que eu chamei Tudo Dança, Transmutação. E é uma grande série que continua até hoje. Eu digo, minhas séries, elas não têm fim. Volta e meia eu acrescento uma imagem nova nelas. Por quê? As coisas não se resolvem. E eu percebi também, se eu estiver falando demais, você me diz. E eu percebi também que, como a minha origem é a fotografia documental social, há pouco tempo eu vi que eu me pauto pelo jornalismo. Interessante isso, né? São questões jornalísticas tratadas de maneira artística e social. E social, através de uma fotografia expandida. Né? Então, a princípio, essas minhas imagens, elas possuem muitas camadas. Né? E você vai adentrando. Até essas camadas são mesmo físicas, porque eu trabalho sempre com superposição de imagens. Então, tempos e geografias se misturam nessas imagens. Né? E aí fiz essa série. Essa série ela já esteve no Rio de Janeiro, numa individual, nos Correios do Rio. Já esteve, não é a mesma coisa, é a grande série, Tudo Dança, Transmutação, com diferentes recortes. Esteve, acho que 8 dessas imagens, nos Correios de Porto Alegre, numa coletiva com outros artistas. Vai agora, em março, para Brasília, de um edital da Câmara dos Deputados, que finalmente eles e eu encontramos um mês comum. Então, em março de 2025, esse trabalho, em toda assim, sua completude, vai estar lá. E ele está agora aqui na Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, num pequeno recorte. Mas esse pequeno recorte, ele se tornou uma coisa muito potente. Por quê? De, sei lá, mais de 50, 60 imagens. Você escolher 12, né? Então, foi um filtro bem fininho. E também o espaço do lugar não é uma galeria grande, mas ela foi uma galeria suficiente para mostrar a tensão. Você entrando lá, você sente uma tensão. Não digamos, você não vai entrar lá e não se sentir tocada de alguma forma, para o mal ou para o bem. Porque a Letícia teve a sensibilidade de pensar imagens, né? Cada uma dessas imagens com uma narrativa muito forte que deu conta das questões que nós queríamos colocar, né? Como o feminicídio, o abuso, o sangue físico, mas o sangue psicológico também. As imagens são todas vermelhas, com diferentes tons de vermelhos e diferentes filtragens, e elas ficaram bastante fortes. E esse sofrimento também reporta essas imagens do sofrimento da mulher por conta desta violência doméstica, da violência psicológica. E como você falou, Sandra, é interessante que a sua obra, seu trabalho, acompanha o jornalismo. E aí nós sofremos tanto com a questão da pandemia e agora com esse episódio do ciclone e das enchentes. Sim. Então, também vai ter, provavelmente, algum tipo de trabalho referente a essa problemática que nós vivemos recentemente? Olha, durante o período da pandemia, eu não estava em Porto Alegre. Eu saí daqui no final de semana que a estrada abriu e eu fui ficar com meu pai.
E, enfim, eu consegui ficar um bom tempo com ele, porque logo depois, como eu te falei há pouco, ele veio a falecer. E então eu estava num outro ritmo, sofri junto, né? De onde eu estava, eu consegui doações aqui para Porto Alegre, trabalhei, mas trabalhei de longe. Eu não estava aqui no momento. Eu penso que tantos fotógrafos e artistas já se debruçaram sobre essa questão, que se eu fosse me debruçar agora, seria de uma outra perspectiva, né? Do que ficou, do que ficou e afetou, né, essas populações que eu digo, porque não foi só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul todo. Há coisa de uns 40 dias atrás, eu fui a Caxias do Sul, mas não fui pela Rota Romântica, né? Fui por um outro caminho e fiquei chocada pelo que eu vi no caminho, o tamanho da destruição. E isso passado vários meses. Em vários lugares. Em vários lugares. Ainda, mesmo Porto Alegre Sim, também a gente sim. vê bastante ainda essas sequelas dessa enchente. Os principalmente mais perto de nós, o quarto distrito, né? Você ainda encontra aquela poeira, aquela coisa suspensa no ar, né? Uma tragédia. Foi uma tragédia. E ainda da época da pandemia, ocorreu bastante, os casos de feminicídio aumentaram bastante. E qual é a sua avaliação assim hoje do que ficou ainda? Existe bastante machismo, ainda existe, infelizmente, muito feminicídio no Brasil. Como foi esse retorno das pessoas com a exposição? Como tem sido essa sua rotina de tratar deste tema? Então, eu até, para falar sobre isso, porque eu acho que costura, né? Acaba que a arte no nosso país ela fica restrita a determinadas classes sociais, né? Não há uma educação como a gente normalmente vê na Europa, de se levar as crianças a museus, a exposições de arte, né? Pontualmente a gente percebe, acontece na Fundação Iberê, né, que tem um educativo maravilhoso. Lá eu já vi muitas turmas visitando o espaço, mas não é uma coisa corriqueira no país como um todo, né? Então, mas por que eu estou falando isso, né? Porque você me perguntou como eu percebo isso nas pessoas. Eu acho que meu trabalho, por enquanto, e não é o que eu quero, ele acaba atingindo quem? A classe média, né? Classe média alta, que geralmente tem acesso a esses espaços. Então, quando saiu uma convocatória do Photosync, que é uma editora de fotografia, mas que procura escolher, né, dos trabalhos que lhe chegam, pessoas do Brasil inteiro, né, e principalmente pessoas que são periféricas a esse universo. Tá? Esse ano eu entrei representando o Rio Grande do Sul. E o lançamento desse livro, que eu também achei maravilhoso, ele não foi numa grande galeria, ele não foi no museu, ele não foi numa livraria, ele foi na zona sul de São Paulo, um lugar chamado Campo Limpo, e numa comunidade chamada Monte Azul, né? Isso foi bárbaro. Centro Cultural Monte Azul. Por quê? Esse lugar, dentro da comunidade, ele desenvolve vários projetos educativos, de esporte, de tudo que você possa imaginar. Ele acolhe a comunidade. E muitos dos que estão ali reconhecem que a vida deles foi modificada por frequentarem esse espaço e dada a presença desse lugar ali. A dona quem dirige, né, essa editora
é a Marli Porto, uma mulher também super combativa, e foi um presente assim que me caiu do céu. Eu nem acreditei quando isso aconteceu. Então, são esses caminhos, né, periféricos que se abrem para a arte que me emocionam e que eu acho que deveria se abrir muito mais, né? Mas assim, do público, porque você também, mesmo que você queira, você não vai atingir todos os públicos. Dos públicos aonde meu trabalho chega, a resposta tem sido muito boa. Muito boa no sentido de que as pessoas se sentem tocadas, elas são levadas a pensar e a refletir sobre a questão. E mais uma outra coisa, é muito dolorido você tocar nessas questões. Nós, como mulheres, encararmos essa realidade. E quando eu falo isso, né, eu falo, claro, como mulher, mas eu me lembro também e penso na mulher trans, né, que sofre ainda mais do que nós. Não é? É bem complicado ser mulher. Ontem, hoje e não espero que sempre. E que, além do machismo, eu ia inclusive perguntar quais as outras formas de discriminação também que você tem visto assim, e tem tratado nas suas obras. Que eu tenho tratado? Olha, tratado mesmo, eu trato das mulheres, digamos assim, que estão dentro do meu campo de conhecimento. Mas, se você perceber, aqui dentro do livro, eu tenho muitas mulheres negras. Por quê? Se nós... Assim, são os vários estigmas, né? Péssimo a gente falar estigma, mas é isso. Ser mulher é um estigma. Ser mulher e negra é um estigma. Né? Ser mulher trans é um estigma. Então, são estigmas que se somam e que pesam sobre nós. Mas eu acho que é a partir daí também que vem a nossa força. Porque essa exposição, ela fala da dor, mas ela mostra também que nós a gente sai mais poderosa do que nunca desse confronto com todos esses preconceitos, essas lutas que nós somos obrigadas a travar, né? Eu acho que isso nos faz fortes. E agora, e sobre este livro em específico, no lançamento, no lançamento da exposição, teve a sessão de autógrafos, então você já contou um pouquinho sobre como ele foi feito. Sim. E qual é a perspectiva daqui para frente. Então, eu lancei também esse livro aqui no dia da exposição. Tá? Na quarta-feira passada, eu iria viajar para São Paulo, mas por questões de ordem particular não pude realizar a viagem. Ele foi selecionado para o Festival de Fotografia Mulheres Luz, um festival de fotografia onde homem não entra como fotógrafo e artista, mas pode ir lá, enfim, assistir às palestras, às exposições, às mostras, e esse lançamento também seria feito lá, né? Mas não pude viajar. Então, estou pensando, né, de conversar com uma livraria aqui em Porto Alegre e ver se a gente consegue fazer um lançamento aqui também. Não é um livro que tenha uma grande... Não é uma edição muito grande, né? É uma edição limitada, mas possível de se fazer um novo lançamento. Que bom, nós estamos já na expectativa. E, Sandra, em geral, assim, sobre esse contexto social que vivemos hoje no Brasil, a comunicação e a fotografia, qual o seu olhar? Pois é, então, o meu olhar é sempre muito combativo, por isso que eu te digo, a minha pauta é jornalística, mas o modo que eu lido com ela é através da arte. Então, seguindo aquele grande guarda-chuva, né, que ainda está aberto, depois disso eu fiz uma das mulheres do bestiário, veio a série
Desassossego, só Desassossego, e depois Vermelho. Desassossego era... Assim, o mundo ele é mais contemporâneo. Se tornou um lugar tão louco, tão perigoso e tão incompreensível que eu acho que eu comecei a alucinar nesse novo trabalho. Então, eu misturo imagens de natureza, mas é uma natureza agredida, né? Com outras sobreposições de coisas que aparentemente não têm a ver, mas têm. Enfim, eu mostro um mundo em entropia. Eu acho que é isso, mas ainda não é a palavra. Tem uma outra palavra. Na comunicação tem os apocalípticos e os integrados, né? Eu diria que eu sou apocalíptica, infelizmente. Eu queria ver luz no fim do túnel, eu até vejo, mas não acho que o mundo do futuro será melhor do que o mundo que passou e o agora. Posso estar errada, né? Mas eu estava lendo há pouco, antes de vir para cá, e que eu não entendi direito, porque eu não li a reportagem inteira, mas que pó de diamante pode diminuir a temperatura da Terra. Então, no ar, né? Não sei como que é isso, mas pode, então, já está pesquisando maneiras de evitar o colapso total, né? E, então, eu vejo tudo com um certo pessimismo. Tem uma série mais recente, né, que é Vermelho, mas que continua um pouco com a mesma temática do Desassossego. Eu tenho um fotofilme sobre Desassossego, que já ficou uma temporada aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Depois esteve no Rio, também nos Correios. É um fotofilme bem interessante. Fotofilme é um filme, só que com imagens fotográficas. Você não tem a imagem em movimento, mas você tem um sequenciamento de imagens que criou essa nova categoria, né? Fotofilme. E o último trabalho foi esse, de Caxias do Sul, que é Tessituras do Adeus e da nossa relação com a morte, né? A finitude também, a passagem do tempo, é uma questão, sempre foi uma questão para mim. Então, eu falo de perdas, né? E de como podemos tecer essas despedidas, né? Como, digamos assim, a minha tessitura particular, ela é uma tessitura que a maioria de nós faz, mas com outras metáforas, com outros simbolismos. Uma exposição também que me marcou demais, com a mesma curadora, Letícia Lau. Nós temos um diálogo muito bom, concordamos e não concordamos, mas eu confio, eu acho que a relação artista-curador tem que ter confiança, né? E aceitação. Então, eu aceito o que ela fala, eu aceito, e assim vamos. E ficou um trabalho muito bonito. Pena que já passou, mas eu pretendo trazê-lo para Porto Alegre. Já tem mais ou menos acertado para o Rio de Janeiro e São Paulo em andamento. É isso. Então, para nós encerrarmos, como é ser uma artista visual aqui no Brasil? Pois é. Esse incentivo à educação, à cultura, como você está vendo? Eu acho que é muito difícil, assim. É uma resposta que todos fiquem felizes ou uma resposta real. Eu participo de vários grupos de discussão, né, de arte, até para me manter, enfim, atualizada com as questões, enfim. Então, num desses grupos que eu frequento, ontem se falou exatamente nisso, né? Como se manter e se sustentar como artista. Eu considero muito difícil. Eu acho que é como no futebol. Você tem o Rei Pelé, né? E você tem alguns outros jogadores e esses explodem, né? Mas a grande maioria, a gente sabe como é. Eu acho que continua um pouco como
éramos antigamente, né? E nós temos vários exemplos, um dos exemplos mais conhecidos é o Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, que tinha um emprego, não que o emprego público dê tempo para isso, não é isso, mas ele tinha um outro emprego, que por acaso era um emprego público, que, acho que era no Banco do Brasil, né, se eu não me engano, que permitiu que ele desenvolvesse a sua poesia. Tá? Então, de certa forma, né, também agradeço à URGS, à universidade, aonde sou muito feliz e sempre digo, a minha razão de ser professora são os meus alunos. Eu amo os meus alunos. Eu entro no primeiro dia de aula amando aquelas pessoas que estão na minha frente, né? E ansiando por um semestre onde nós vamos trocar muito. Então, e levar também esse meu conhecimento de fora, digamos assim, do mercado, da poética, para os alunos, né? É sempre algo novo que se traz para dentro da sala de aula. Então, eu agradeço à universidade de ter essa possibilidade de desenvolver a minha carreira como artista visual, né? Através dos meus ganhos. Porque como artista, apenas como artista, não é impossível, mas é complicado, porque o mercado de arte também tem as suas vicissitudes. Tá? E a coisa é bem complicada, assim, é muito abrangente para a gente entrar nos meandros agora. Que legal. E, bem, então vamos deixar o convite para as pessoas irem na exposição para apreciarem este trabalho que fala desta luta das mulheres, do sofrimento, e a mulher também é sinônimo de vitórias. Sim, sim. E se você entrar dentro da exposição, você vai ver que nós somos vitoriosos, mas que tudo começou, né, na criação do mundo, digamos assim, nessa narrativa judaico-cristã, né, do Adão e Eva. Então, eu diria até que a imagem que abre, né, a exposição é aquela que você olha lá como no final do corredor, né, que é de Adão e Eva e Lilith sendo expulsa do paraíso, né? Porque Lilith, ela não segundo a tradição, ela não se submeteu aos mandos de Adão, né? Não era uma mulher obediente. Então Adão reclamou com Deus e Deus fez uma mulherzinha da costela de Adão, boazinha, né? Domesticável. E a partir daí é toda a nossa luta até hoje. Até hoje. E vai seguir. E vai seguir. E vai seguir. Obrigada, Sandra, por essa conversa. E desejamos sucesso cada vez mais nas exposições e que você possa voltar aqui para nos trazer mais detalhes e mais novidades dos seus trabalhos. Eu que te agradeço a oportunidade, Simone, foi muito bom estar aqui, conversar com você, porque sempre que eu falo do trabalho, novas ideias me ocorrem, né? Como a última, quando eu olhei a exposição e estava lá dentro, eu falei, isso é um útero ao contrário, é uma invaginação. Por quê? Ela te leva para o princípio, né? Onde tudo começou, pelo menos na tradição. E então é uma viagem para dentro, para refletir o agora. Obrigada, a Dúvida Sindical agradece a sua participação aqui no nosso programa e para você que ainda espera dar uma passadinha lá na exposição, não fique na dúvida, acontece lá no espaço de artes da UFSPA. Isso, e vai até o dia 9 de novembro. É de segunda a sexta, das 9 às 20. Isso. E aos sábados tem também, aqui mas pela eu informação. Acho que é num período menor. Né? Das 9 ao meio-dia. Eu acho que E no dia 30 agora de outubro, eu estarei lá a partir das 15 horas para uma conversa. Então, quem quiser aparecerá.
aparecer lá, será muito bem-vindo. Então, fica o convite no Espaço de Artes da UFSPA. Essa visitação pode ser realizada até dia 9 de novembro, de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, e aos sábados, das 9 ao meio-dia. Para você que está em casa e ainda não conseguiu conferir os nossos episódios de podcast e videocast, acompanhe. Passa ali no YouTube, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal. Se preferir ouvir o nosso podcast, acesse nosso canal de Spotify da Durga Sindical e acesse os nossos canais de comunicação. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durga Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.